né? Só que de uma maneira mais adulta, agressiva. Aí o que acontece? O texto número 1, né? Ele deixa bem claro que a Revolução Gloriosa aconteceu por causa da luta do parlamento, não é? Contra o monarca absoluto. O texto 2 deixa bem claro que não é? Na década no século XVII, foram os camponeses que se rebelaram contra aquela política do cercamento. Então, vê só, isso é a cara de história, não é? Que é uma das coisas mais bacanas do aluno aprender. Em história, galera, não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem mal, tá certo? O que tem na história são pontos de vista de acordo com os grupos sociais que a gente trabalha. Então, tá errado dizer que foi o parlamento? Não. Tá errado dizer que foram as lutas, os movimentos sociais? Não. Por quê? Porque a sociedade ela é simultânea. As lutas, elas são simultâneas, né? Então, veja só, quando a gente tem esses dois textos, não é falando sobre o mesmo assunto, trazido sobre pontos de vista diferentes, tem certo e errado? Não. O que existe é a letra A, é a pluralidade das demandas sociais. Os ricos fazem parte da sociedade, os bem-nascidos fazem parte da sociedade, e os miseráveis também. Então, não tem para onde correr, meu aluno com certeza acertou uma dessa. E, gente, muito obrigada, Richardson, Lipe, gente, obrigada pela família Gen. Eu tô tão feliz que a gente fez isso. Você não tem noção, Richardson, de como eu estou orgulhosa de vocês. Não, e a loucura que a gente teve hoje, né? Porque a gente organizou isso tudo para poder levar isso para os alunos, né? De forma... a gente que eu falo é Felipe aí, que eu agradeci no início. Quem cedeu o canal, né? Obrigada. Valeu mesmo. Eu queria... Ô, Felipe, vai colocando aí... Eu já tô feito o jabá, tá fazendo o jabá do coletivo, né? Sigam aí o Grupo Gen no Instagram, tá? @Gen lá no Instagram, @Cristiane Pantoja, professor Iveson Pantoja.Cristiane. Mirella Aniceto e Richardson Guedes, nosso destemido líder, professor /digital influencer /muso, tá lá no Instagram. /teatrólogo também. Bom, então, queria agradecer aqui a presença de... queria agradecer aqui a presença de Cris Pantoja, tá? Muito obrigado por esse momento. Queria agradecer a presença de Mirella, tá certo? Muito obrigado, Mirella. Esse momento com a gente foi único, tá certo? E obrigado também a Iveson, tá certo? Forte abraço, Iveson. A gente tá junto aí, se Deus quiser, nas próximas lives, tá? Felipe, eu não vou dizer tchau, porque ele vai continuar conosco, tá? Então, beijo para vocês aí, um forte abraço e a gente se vê mais vezes. Trabalho noturno e no domingo, o pagamento até a próxima. Até a próxima. Agora, galera, vamos dar início à nossa segunda parte da live, né, com a nossa professora aí, Bianca, né, Bianca Amorim. Bota logo aí, Felipe, o @ dela para seguir no Instagram. Como é, Bianca, teu @? Gente, tem o @Bianca F. Amorim e o Tuti Bianca Amorim. Viu? Fiquem à vontade aí. Ajeita aí enquanto a produção está colocando. Manda no chat, Bianca, que aí eu faço. Mandei agora. Vou pedir aqui. Vamos agora reclamar, né? Eu vou compartilhar logo o slide dela para não ter perigo dela. O slide que eu mexi 30 vezes. Para não ter perigo dela editar de novo. Porque... Avisar aqui a galera que Bianca entrou. Eu vou arretar eles agora. Acho bom. Para não ter perigo dela mudar de novo o slide. Exatamente, porque se deixar, eu vou mudar de novo. Faço não. Rapaz, eu estou já de antemão, quero vários comentários, viu? Gente, vamos devagarinho. Primeiramente. Deixa eu apresentar. Pra gente dar o Tarte 2, tá? Pessoal, claro. Um marketing. Vamos começar aí, né, a nossa parte 2,
que é a parte de linguagem, tá certo? A professora Bárbara, ela já colocou, já deu os comentários da questão dela, tá certo? Mas agora a gente vai começar com a professora Bianca Amorim, tá certo? A professora de redação do Grupo Educacional Mega, e também o professor Yalisson Silva, que vai falar aí na área de linguagem com português, inglês e literatura, tá certo? Bom, aproveita esse momento. A galerinha aí fica à vontade aí na caixinha de pergunta, de comentário, que a vez agora são de vocês, tá? Vamos lá, pessoal. Começando o momento que eu tanto esperei, né? O comentário sobre a redação, enquanto o Felipe está explicando. Quero dizer sim que eu sou um pincher, entendeu? Eu estava lá na aplicação do Enem, nem a galera, eu pegar a fila, sabia dizer que porcaria foi o tema do Enem. Então, vamos conversar rapidinho. Gente, ó, devagar, calminha. Enquanto o Felipe compartilha, já quero dizer que o tema não foi difícil, tá? Eu vou discordar provavelmente de muitos de vocês. Já Bianca, o seu slide? Pode sim. Eu não acho que o tema foi difícil. Eu acho que o tema apelou no sentido de que já foi comentado aqui na aula. Termos desconhecidos apelativos, tá? A palavra, eu não estou falando para vocês, as palavras do texto, do tema, não eram faladas para mim enquanto eu estava lá trabalhando. Então, o que aconteceu? Vamos conversar, vamos estabelecer... Bianca, só para fazer um comentário contigo. Bianca, olha, eu doido para saber o tema da redação, mas lá na minha sala, todo mundo estava pegando caderno. Foi todo mundo, e eu, meu Deus, qual é o tema? Só que a gente não pode olhar, né? Não pode comentar nem nada. E eu, putz, Guido, qual é o tema? Doidinho para saber o tema. Pense na pressão psicológica. Eu ofereci café para os outros, eu trago café para vocês, se você me dizer qual era o tema, o povo não sabia dizer. Cada um dizia uma coisa diferente, era uma graça, assim. Bem, vamos falar. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Minha gente, vamos lá. Ninguém aqui sabe explicar o que é registro civil, provavelmente. Invisibilidade é um tema mais fácil, né? Mas, assim, é uma palavra em si que é uma linguagem meio informal, né? Garantia do acesso à cidadania, a gente consegue compreender, embora a cidadania seja um termo desconhecido para a maioria da população. Então, qual foi a sacada aqui? Problemas. Registro civil, invisibilidade, ser um termo meio informal, e cidadania, que é uma coisa que a gente conhece pouco. Pode passar. No último passado, eu queria mostrar alguns memes para vocês, que eu acho que é a cara de todo mundo aqui agora. Esse aí é aquele meme do cara tentando se matar, né? Quando viu o tema, pode passar. Eu amei. Assim, os memes no Twitter foram a minha calma enquanto eu entrava em surtos pensando em vocês. Esse daqui mesmo eu amei. E a galera falando, cara, ainda bem que eu não sou você, né? Depois de fazer o Enem. Acho que todos os professores aqui, quem fez Enem aqui, deve ter pensado nisso. Pode passar. Outro memezinho rapidinho. Se eu tivesse feito o Enem esse ano, mulher vai ao banheiro e some. Pode passar de novo. Esse aí foi maravilhoso, eu amei. E esse daqui. Isso é o que eu queria conversar com vocês. Tainá acabou de comentar. O problema desse ano, além das palavras difíceis no tema, foram que os textos motivadores foram repetitivos e extremamente fracos, tá? A gente vai conversar sobre isso. Então, pode passar, vamos conversar um pouquinho rapidão, pra gente também não deixar a live muito alongada. Professora, a senhora sabia? Claro que não, tá? Ninguém imaginava que o tema poderia ser isso. Eu vou mostrar para vocês que esse ano a gente teve uma quebra de expectativa em relação a outros anos. O tema mudou e, lembra, a gente vai conversar um pouquinho, mas tinha um padrão de temas, exigências, né? Tinha que ter lei do mesmo ano, tinha que ser um tema atual e resolvível. Mas, infelizmente, ele não envolvia lei, né? Não teve lei nenhuma atual, pelo contrário, são leis bem antigas. Então, vamos começar rapidinho. Bianca, tu já tinha falado pra gente, não tinha? Tinha. Na aula de atualização de competências, eu falei para vocês, competências mais fáceis significam tema mais difícil. Tema mais difícil, tema mais específico, tá? Bianca, esse tema foi fácil de culpar o governo? Não. Acho que essa é a grande sacada. É um tema que é difícil de culpar o governo, a gente o qual vocês gostam tanto na hora da conclusão. Meu medo nessa redação realmente é a conclusão. Eu acho que o estudante fica travado em como buscar uma solução, porque os argumentos normalmente ficam muito no campo de culpar o indivíduo. Tá meio branco a imagem, né? Muito bem. Professora, o que a senhora achou? Eu achei, as palavras são fáceis, o desenvolvimento dos textos motivadores em si, a gente vai comentar, bem complicadinho, bem chatinho, eu não vou negar, mas o que eu queria mais retomar aqui a vocês, e já acalmar o coração de todo mundo,
é que, vamos a algumas coisas. Vitor acabou de apontar num ponto que eu queria muito falar. Gente, esse ano é muito difícil ter fuga do tema, tá? Porque meio que tudo se acessa muito, conversa muito com acesso à cidadania. Ele coloca uma função temática, vamos lembrar, como é que um título de texto se compõe? Função temática e palavras-chave. Qual era a função temática, Bianca? Falar sobre essa questão da invisibilidade e do registro civil, tá bom? Enquanto ele coloca em contraponto palavras-chave, principalmente seriam acesso à cidadania, tá? E registro civil também. Mas eu queria que vocês entendessem que esse ano eu acho difícil zerarem redações. Como eu já tinha comentado, as competências ficaram mais fáceis, como já percebi em alguns textos de corretores, e que eu percebi como pessoa que está em capacitação para ser corretora do Enem, eles estão mais leves na parte da correção, tá? Esse ano teve muita gente que começou pela redação, dica que eu dei para vocês, não é para começar pela redação, tá? Porque eu sabia que com as competências mais fáceis o tema seria mais específico. Começou pela redação, ficou muito nervoso, isso afetou a redação inteira, tá? Na minha opinião, isso como estudante, não como professora, mas como estudante de tantos anos que fiz Enem para o meu curso, eu percebi que a prova de linguagens e humanas estava um pouco mais interpretativa, tá? Enquanto a prova de redação ficou um pouco difícil. Fazendo um balanço do primeiro dia. Claro, vamos focar. Se o estudante começou pela redação, foi para a prova, ele acabou se complicando. Mas se o estudante, de maneira geral, aquele estudante sem base, foi fazer uma redação com textos motivadores tão fracos e tantos termos desconhecidos, eu acho que a nota geral de notas 1000 de redação vai cair, tá? Acho que esse ano, infelizmente, falo isso com o coração apertado, é um ano que vai beneficiar vocês que tiveram um cursinho, que pagaram um cursinho, que ficaram no cursinho, porque foi um tema mais complicado. Mas, ao mesmo tempo, vocês sabem produzir, tá? Galerinha que não conhece, os menininhos aqui já produziram sobre segurança do trabalho. A galera daqui já produziu sobre economia digital. Chorando, mas produziram. Então, assim, eu sei que vocês conseguem produzir em qualquer tema. Eu acho que esse ano, infelizmente, o estudante de escola pública, que não tem professor, realmente ele foi dificultado, tá? Na parte de redação. Enquanto que vocês, que tiveram um cursinho, sabem produzir em qualquer situação. A questão é, palavras difíceis. Se você é ansioso, você provavelmente foi afetado. Mas eu acho que a correção vai ficar mais... deu uma dificuldade, tá bom? Então, fazendo um comentário geral, o que é que mudou, Bianca, desse ano para o ano passado? Isso que eu ia falar, sabe? Eu já conheci cursinhos que trabalham apenas com a parte de debate em temas, ele passa o ano inteiro debatendo temas. Eu só passo temas para vocês e fico debatendo muito de estrutura. Quando eu vi que as competências eram facilitadas, eu vi com vocês muito mais estrutura do que área de conhecimento, do que tema de redação. E isso, para mim, meu Deus, a câmera tá branca mesmo. Isso, para mim, foi mais fácil, porque, assim, acho que tornou vocês muito mais capacitados para produzir em qualquer tema, do que, de fato, preparar vocês e pensar em acertar um tema. Eu imaginei que eu realmente não ia conseguir isso. Tá? Enquanto o Felipe passa, vamos conversar rapidinho sobre essa questão do que mudou, Bianca. Qual foi a grande diferença? A grande diferença é que, em anos anteriores, tá bom? A gente tinha muito um comportamento de... se vocês quiserem falar, Bianca, eu citei isso na redação, eu citei isso, fiquem à vontade, tá bom? Anos anteriores, a gente tinha muito um comportamento de leis do mesmo ano, tá? As últimas leis que houveram sobre o tema registro civil foram do ano de 1975 e no ano de 2075 a gente vai ter a obrigação de que a pessoa seja registrada em até tantas horas após o nascimento, e em 2012, e essa obrigação nem faz ser feita assim, a gente sabe que na prática não ocorre. E em 2012, a gente teve uma citação sobre a certidão ser gratuita, né? Era convencional, tá? Era comum que todo ano houvesse um tema de redação sobre a lei do mesmo ano, né? Se 2014 foi publicidade infantil, foi porque teve no mesmo ano a resolução 67 sobre publicidade infantil e assim por diante, tá? Isso seguiu até o ano passado. Esse ano a gente percebeu uma mudança, tá? Os temas ainda são atuais, os temas ainda são solucionáveis, mas agora são focados em direitos. 2019, 2020 e 2021 falam sobre direitos. Direito do cinema para a população. Em 2020 a gente vai ter estigma das doenças mentais, falando muito sobre direito à população. E agora mais um tema sobre direitos. A gente acha que
Eu, como professora de redação, acho que a partir de então a gente vai acabar focando muito mais que a redação também sirva para ensinar a população sobre seus direitos básicos, tá? Pode passar. Vamos conversar um pouquinho sobre os textos motivadores de maneira rápida. O primeiro texto motivador, gente, se quiserem acompanhar nas folhas de vocês também, fiquem à vontade. Se Felipe conseguir passar, tenta passar o slide, Felipe, se possível. Primeiro texto motivador, péssimo, tá? Péssimo texto motivador, mas eu acho que aquela história é o texto motivador que vai explicar pra gente. O primeiro texto motivador coloca: toda sexta-feira, o ônibus azul e branco estacionado no pátio Vara da Infância e Juventude, na Praça 11, centro do Rio, sacoleja com o entra e sai de gente, a partir das 9 horas da manhã. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo, perguntam, sentam, levantam, perguntam de novo, esperam sem reclamar o tempo que for preciso. Adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que no Brasil é oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida, a certidão de nascimento. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem: zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outros. Todas são extensões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento. Sobre isso, pessoas para dar uma Ô, Bianca, desculpa. Oi, se tu puder repetir, acho que é melhor, porque deu uma travadinha, tu entendeu? Ai, desculpa. Não, mas foi só a leitura, né? Tentem acompanhar aí no slide. O primeiro texto motivador, ele fala basicamente sobre minorias, tá? Ele deixa muito claro que as minorias são principalmente o povo predominante. Esse texto motivador cita, em especial, a população negra, tá? Outro detalhe importante, e pobre também, tá? Em negligência social, socioeconômica. Detalhe importante também que eu queria que vocês olhassem: a leitura da fonte, que eu bati na tecla pra caramba, falei pra vocês lerem fonte. A fonte é Escócia FM Invisíveis, uma etnografia sobre identidade, direitos e cidadania nas trajetórias dos brasileiros sem documento. É uma tese de doutorado em História, Política e tal. Então, vamos lá. Saibam que ao texto motivador 1 já deixava claro que minorias era uma tese possível, tá, pra gente. Texto motivador 2, tenta passar se possível, tá, Felipe? Para mim era o texto motivador mais rico da redação inteira. Eu deixei claro isso para vocês em várias aulas. Gente, o texto motivador mais importante da redação é a imagem, tá? É a imagem. Sejam inteligentes em analisar a imagem. Essa imagem, ela coloca pra gente que a lei número 9.534 de 1997 tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Isso vem ser discutido mais oficialmente em 2012. Vou trazer a lei mais atual que eu encontrei. Tá? Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se aplica apenas pela dificuldade financeira em pagar o registro. Por exemplo, ali coloca: mata da invisibilidade no Brasil, estimativa de número de pessoas sem registros de nascimento. E eu queria que meus aluninhos, que sabem muito de geografia, me falassem aí no chat, para vocês, qual a região que é mais, que sofre mais, que tem menos dados, vejam, pessoa que existe na região por dado que foi apresentado. A gente tem 1,15 milhão, Bianca, no Sudeste. Realmente, mas o Sudeste a gente pode lembrar que é uma região bem populosa, né? Aí eu acho que, particularmente, se vocês puxarem aí da memória de vocês, de questão demográfica, a gente vai ter uma grande predominância na região Norte, tá? E na região Nordeste. Números alarmantes, beleza? Então, assim, esse texto motivador ele vai falar um ponto muito relevante para a gente: diferenças regionais, tá? E aí já vem tese na nossa cabeça, enquanto que no outro vem tese para a gente de minoria, nesse aqui vem tese de diferenças regionais, vai falar um pouquinho sobre a relação da população indígena. Quem conseguiu captar, espero que tenha conseguido captar. A gente percebe também na região Nordeste que, por questões de diferença de locais, né, por uma questão da separação entre a região metropolitana e a região do sertão, normalmente não há tanta facilidade para registro de documentos. Então, eu queria que vocês estivessem atentos a esse ponto específico, que era uma tese bem diferenciada, tá bom? Vamos ao texto motivador 3. Pode passar, Felipe. O texto motivador 3 eu achei fraquinho, tá? Não gostei. Mas ele coloca o basicão para a gente, né? Ele coloca: a certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e para a sociedade.
Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos, como a carteira de trabalho, carteira de identidade, título de eleitor e CPF. Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, é necessária a apresentação obrigatória da documentação. Então, outro texto motivador que eu acho que já era muito óbvio, é claro que eu ia pensar que uma pessoa que não tem registro civil, ela não vai ter os direitos básicos, mas ele traz para a gente citado. Acho que o muito rico desse texto motivador é deixar claro que essa população não vai ter direito a trabalho, não vai ter direito a educação para os seus filhos e para si mesmos, né? Não vai ter direito a questões de crédito, por exemplo, em relação ao CPF, ou, de maneira geral, uma parte de direito ao voto, né? Ao direito básico do cidadão. Então, assim, texto motivador também muito claro, eu acho que traz muitas teses para vocês, mas nada que seja um argumento extremamente aprofundado, como, na minha opinião, foi o texto motivador 2. Tá? O texto motivador 2, sim, falava sobre uma coisa que, pra gente que mora no Nordeste, que mora em Recife, que conhece gente do interior, que conhece realidades como essa, ficava mais fácil de discutir, chamava mais a atenção do corretor, tá bom? Texto motivador 4, se o Felipe puder passar, a gente vai ter uma imagem, já falei para vocês que imagens são muito ricas, tá bom? Essa imagem, ela tinha como fonte uma faculdade, né, e colocava a questão humanística. De 2021, né, a imagem colocava: onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Ele coloca aí a questão da digital e a imagem. Esse, para mim, realmente é o pior texto motivador. Esperava grandes coisas do texto 4, né? Afinal, os outros três foram bem introdutórios. Não vi grandes diferenças. Acho que talvez essa questão de exclusão da população, mas só, tá? Passando agora, comentando um pouquinho rápido, assim, sobre as teses, para não cansar muito vocês. Pronto. Teses possíveis para mim, tá? Teses. Não vou falar das teses óbvias que eu já dei para vocês. Teses de gatilho. Teses de gatilho todo mundo conhece. Negligência governamental, individualismo social. Para mim, isso é quem não conseguiu pensar em uma tese específica. Acontece, tudo bem. Teses específicas que eu acho que os textos motivadores trouxeram. Primeira, diferenças regionais. Essa era a cereja do bolo, o texto motivador 2, riquíssimo, tá? Agora, o que ele trazia? Ele trazia números crus, não trazia dados específicos, né? Acesso a direitos civis. Acesso a direitos civis era o que o texto motivador 3 trazia, tá? Mas é importante mencionar? Claro que sim, tá? O texto motivador colocou, a gente precisa citar, a gente precisa falar que essa população tem acesso a direito básico. A gente aqui durante o ano, comentou sobre valorização do SUS. Essa população tem acesso ao SUS? Não. Se não tem CPF, não tem CNS, Carteira Nacional de Saúde, não tem acesso ao SUS. Não tem acesso à educação, a gente falou sobre educação aqui, questão de alfabetização e tal. População que não vive dentro do Estado, quer queira, quer não, contribui com impostos, mas não vai ter direitos básicos que são a eles necessários, tá bom? A outra tese interessante era a educação sobre direitos. Os textos estão mais precisos e motivadores, eu concordo 100%. Educação de direitos básicos. Eu acho que aqui é uma tese que a gente conversou bastante durante o ano, tá? Acho que se a escola, a gente sempre fala isso, a escola não prepara bem a galera, né, Bianca? Não prepara. Se a gente tivesse educação básica sobre os nossos direitos, se a gente souber, a gente sai da escola, gente, terceiro do ensino médio, sem saber como é que se tira uma carteira de CPF, sem uma carteira de identidade, uma certidão, sem tirar a carteira de trabalho, a gente sai do ensino médio completo, sem saber o básico sobre nossos direitos, sobre a nossa legislação, e isso é algo que é muito bom pontuado, acho que é uma tese muito rica, tá? Para uma galerinha que comentou comigo, eu gostei bastante. Bianca, eu falei sobre paternidade. E isso é importante? Claro que sim. Né? Fica muito famoso alguns casos de crianças que são registradas com nomes inadequados, ou o pai que se separa da mãe e acaba não registrando a criança. Isso também configura falta de direito civil. Tá? Pode ser introduzido, eu não acho que vai fugir. Bianca, trabalho escravo moderno. Teve o caso lá da mulher que tinha 40 anos e sempre foi escravo dos outros. Pode citar? Claro que pode citar. Como é que essas pessoas que não têm acesso a direitos básicos vivem, trabalham, se alimentam? Quase todas de trabalho escravo, tá? Isso é no garimpo, isso é como escravas de grandes famílias, e tem vários casos noticiados que ocorreram. Isso é dentro de plantações, tá? Na região, principalmente centro-oeste, aqui na região nordeste, ocorre a mesma coisa, né? O trabalho escravo moderno, que tem nada de moderno, é a mesma coisa, grandes famílias mandando em pessoas pobres que não têm como se sustentar. Então, assim, ótima tese para vocês falarem, tá nos textos motivadores.
Ao final, a gente pode falar sobre a relação do Estado e a população indígena, tá? Que, obviamente, acho que todo mundo pensou. Eu vi até alguém me falando que citou Mogli, acho que foi Vitor que falou que citou Mogli. Conversando um pouquinho agora sobre os comentários de vocês aqui na live. Vamos lá. Vitor falou, foquei mais em acesso à cidadania. Será que pode considerar fogo ao tema? Claro que não, tá? Nem se preocupe. Esse ano eu não acho que vai ter fogo ao tema. O tema realmente foi amplo. Específico, porém amplo. Cadê? Felipe falou que as dicas de repertório ajudaram bastante na quarta-feira. E é isso, sabe? Não precisa de repertório específico. É repertório não específico mesmo. Um tema desse, ridículo, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Mirene falou. Eu lembro que eu falei o conceito do cidadão em Atenas. Que rico, né? Milena trouxe pra gente uma das primeiras aulas que eu dei para vocês. Qual é o checklist da redação, gente? Pegar o tema, pegar as palavras e definir as palavras. O que é cidadania? Né? Como interessante é não definir a questão do cidadão. Cidadania tem tudo a ver com participação política, né? E podia ser uma tese separada. O texto motivador traz para a gente essa questão da falta de prática de eleitorado. Eu não trouxe aqui porque, infelizmente, falar sobre política hoje na redação está complicado, mas realmente era uma tese riquíssima, e não só isso, mas trazer esse conceito seria muito rico. Inclusive, o termo idiotes, eu dei esse repertório para vocês. O termo idiotes, ele surge na Grécia Antiga, justamente se referindo à pessoa que não quer participar da vida política. E hoje adaptamos idiota para um xingamento irregular, né? Mas, assim, grande repertório que a gente conversou em aula. Felipe Vida falou que conseguiu citar Todo Mundo Odeia o Cris, com certeza, né? Como eu já falei, o texto motivador 1 deixa claro para a gente, minorias são muito destacáveis. Quando você vai avaliar esse público massivo, quem é que não tem esses direitos? É a população que vem desde historicamente abandonadas pós-escravidão, tá? A população negligenciada de maneira geral, e que, consequentemente, teve que encontrar outras formas de se virar e nunca teve apoio do Estado. Tanto que não sente a necessidade ou não sabe por quê ou como fazer para tirar o seu registro civil. Vê que interessante. Muito bem interessante, muito citável, assim. O Vitor falou que me ama pela legislação. Tem que botar legislação, gente. Botou legislação, virou, salvou. Trouxeram que citaram Vingadores Ultimato. Muito bom, com certeza. Gente, esses repertórios fora da caixinha são a grande sacada, sabe? De você pensar, eu vou fazer esse repertório, vale a pena se encaixar na minha redação, tá bom? Felipe Vida falou que não sabe por quê, mas quando ele leu o texto motivador, ele lembrou de uma citação de Karl Marx. Assim, Marx traz pra gente vários conceitos interessantes, e eu acho que, com certeza, a cidadania é um deles, né? De maneira meio indireta, mas, assim, pontua e, assim, é o seu repertório sociocultural a parte mais importante, tá bom? Sara falou que uma das propostas de solução foi o lance das aulas sobre direitos e deveres nas escolas. Eu também pensei, assim, rapidamente nessa solução. Wilson falou que, para a introdução, ele utilizou um livro chamado Meio Rei, na qual existe a passagem do personagem principal que, em certo momento, vira escravo e acaba se vendo sua identidade tirada de si. Com certeza. Tem a melhor citação, eu acho que vocês podiam citar. Eu falei isso em sala. Até pedi para vocês assistirem. Quem passou em sala foi o Alisson, que vai entrar daqui a pouquinho. Vocês lembram que vocês assistiram Os Miseráveis? Lembra dos comecinhos de Os Miseráveis, no qual o personagem tem a sua identidade manchada por ser uma pessoa que foi presa, ele não consegue nem se alojar, basicamente, por causa da sua identidade. Então, às vezes, o registro civil, em certas situações, pode ser abandonado por isso, porque o Estado utiliza dele para dominar as pessoas. E o Alisson trouxe esse filme, vocês assistiram em sala, era um ótimo repertório, talvez para criticar, para contrafalar sobre como o registro civil, muitas vezes, em populações minoritárias, pode diminuir essa população, pode dar menos vertentes para essa população. O Brasil é um país, infelizmente, racista estruturalmente. Será que certas determinações, como raça e etnia, que a gente já critica na certidão, não são excludentes? Né? Não vão fazer aquele profissional que é meio racista excluir a população? Tá? Então, a gente precisa ficar ligado. Vocês têm mais alguma coisa a citar, gente? Falando de maneira geral, assim, para finalizar, eu queria dizer a vocês que vocês estão muito bem preparados, tá? Eu fico triste pela realmente a galera que não teve aula de redação. Eu vi vocês serem excepcionais. O GEM terminou o ano com um simulado, viu? Não foi opcional, não. Simulado na média 850. Saibam do seu potencial, tá? Relaxem o coraçãozinho. E detalhe, para quem vai produzir,
redação. Bianca, eu trouxe a redação, devo produzir? Produza, tá? Me envia, a gente vai receber a redação até o final do ano via WhatsApp. Contudo, eu só vou mandar sua nota em janeiro, tá? Quando você estiver calminho, tomou suas cachaças, quer dizer, rezou no final do ano, isso mesmo. E aí, eu vou liberar o seu resultado em janeiro, tá? Já que final calculando, pensando de maneira mais crítica, tá bom? Quem tá aqui agora, eu agradeço infinitamente a vocês. Semana que vem, continuem arrasando, sabem que vocês arrasaram, só de ter feito a redação, só de terem tido aula, a média que vocês têm, confio em vocês, tá bom? É isso. Muito obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Bianca, desculpa, eu sou pitaqueiro e eu tô na administração, então eu vou falar mesmo. Tô brincando. Fica na tua, Felipe. Eu não gostei do tema da redação. Eu achei que exigia um conhecimento de direito muito fora da curva, assim, para a faixa etária de quem estava fazendo a prova. Então, acho que o tema não foi dos melhores, mas... Super. Eu acho que a questão não é um tema difícil. Quando você lê os textos motivadores, eu acho que dá uma afunilada. Eu acho que, assim, ele valoriza um público específico, né? Valoriza realmente um público específico, galera que viu Constituição, realmente, assim. E até pensei, sabe a galera que fez direito, fez jornalismo, tá fazendo de novo? Vão arrasar. Que já tem esse repertório, mas é um conhecimento específico, não inespecífico, né? Não é nível de Enem. Mas, com certeza, eu tô falando assim pra acalmar eles, mas na verdade, gente, todo mundo sabe minha cara de arretada aqui, entendeu? Eu cheguei em casa da vida, mas sei que vocês arrasaram. Pra mim é maravilhoso, como civilista, que é a minha outra profissão, foi ótimo. Fantástico, só que para quem vai fazer redação, puxa um conhecimento que muitas vezes as pessoas não detêm. Essa questão, por exemplo, da gratuidade do registro civil, sabe? Que isso é já justamente uma ferramenta de garantir essa cidadania para evitar que muita gente não ficasse sem registro, ou que fosse registrada 3, 4 anos depois e fosse registrado com data de nascimento errado, que era bem comum, sabe, no começo do século XX no Brasil. Minha avó, por exemplo, ela tinha um registro que a idade dela era 1 e o nascimento dela, de fato, era outro. Isso era muito característico, somente do interior e tal, então, para evitar essa função. Até a astrologia. Eu gosto de astrologia, sabe? Todo mundo sabe disso. Aí eu vou perguntar a qualquer pessoa o signo, você sabe o signo. E ainda acha que o pai registrou o nome errado, essas coisas. Detalhe importante, eu acho que o mais complicado dessa redação é a conclusão. Como é que você vai solucionar um problema que o Estado finge que já garante? Né? E ele já trouxe isso no texto motivador ponto 1. Olha, é direito, é de graça, então, assim, o problema não é meu, é de vocês. Muito difícil, a gente sabe que na prática não ocorre como deveria ocorrer, né? É isso aí, pessoal. Eu acho que o áudio dela desligou. Foi, você sou tão de repente assim que eu sei que me assustei. Né? Ô, chat, enquanto você falando, só botando a Bianca, teu áudio tá desligado. De massagem no ego de Bianca aqui, porque 11 horas da noite a bichinha merece o carinho no ego aqui. Ai, bota aí. Vai falando aí. Bom, pessoal, agora o Alisson, professor de português, literatura e inglês, vai fazer o que comentário tiver, rápido. As 3 disciplinas, porque ele é polivalente, não é verdade? Ele vai fazer o comentário aí sobre a prova de prometo que vai ser rápido, até meia-noite e meia termina. E aí, já obrigado aí pela sua participação. Tchau. Ô, Felipe. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Eu tô dizendo. Aí eu disse assim, o Alisson vai participar agora, nesse momento. Aí quando ele abriu a boca, eu, obrigado, Will, pela sua participação. Tchau. Foi bom ver você. Maravilhoso. Parabéns, Alisson. Gostamos muito da sua interação. Você calado é um poeta. Vai, Will, começa para terminar. Fica aí, vai, Alisson. O professor de nome Alisson mais bonito do Gen, vai. Pronto. Boa noite. Daqui a pouco é boa madrugada, né? Eu tava quase me sentindo entrando na madrugada aqui para dar aula. Um vir-aula. Tá, ó. Telecurso 2000. Telecurso 2000. Vamos trabalhar 45 questões apenas, não é isso? Que eu sou desse, que eu não sou fraco. Ó, mas aqui eu achei pouco, foi bem aqui, pronto. Ó, presta atenção. Então vamos trabalhar 2021, Procopio, sobre mais. Fica na tua, Gabriel. Ó, presta atenção. Eu tenho aqui, tá? Ele se desconcentrou. Isso é Gabriel que eu tenho que fazer. Ó, gente, ó, presta atenção.
Então, temos aqui, tá, 45 questões para comentar, mas aqui eu fiz algumas anotações de algumas questões pertinentes, tá? Começando aqui por inglês. Então, as 5 questões de inglês, todas elas trabalharam tal como, se você prestar atenção, ela seguiu uma sequência de espanhol, tá? Ela falou muito sobre a questão das celebridades. Então, só deu destaque para celebridades. Então, depois você tem aqui, ela vai trabalhar aspectos semânticos. Na primeira questão, ela vai trabalhar a questão das celebridades. Tá? Na segunda questão, ela vai trabalhar o processo de formação, tá, da Inglaterra, voltando para a questão do gênero textual. Na terceira questão, ele vai trabalhar também a questão da celebridade, então ele vai trazer uma crítica ali ao livro de Michelle Obama, a questão de número 45, número 3, desculpe. Tá? Ele vai trabalhar a questão da semântica de vocabulários. Tá? Na questão número 4, ele vai trazer também um cartoon. Esse cartoon também vai falar sobre a questão de vocabulário. Então, todas as questões voltadas para a língua inglesa, tá? Ela vai trabalhar essa questão de vocabulário. Ele vai trabalhar muita questão de vocabulário. Felipe, vai para a gramática, bota aí a 7ª questão. Da prova azul. Vou botar só um segundo. Deixa eu só reabrir ela aqui, você? Inglês, português, literatura, astrologia e receita fitness. Gostei. Falar nisso, já tá ali, ó. Minha batata doce. Já tá ali, minha batata doce com frango para quando terminar aqui e comer. Mas, minha gente... Olha aí! Gente, então, presta atenção. Na questão de número 7, quando o Felipe colocar aí, né, todo o processo... Ó, Felipe, vou precisar da questão... Anota aí, questão 7, questão 10, questão 11, questão 12. Pera aí. Vai analisar, professor Dentro, só tem 5 minutos. É 50 minutos e 5. Não, eu só botei aqui um bocado de questão. Ó, presta atenção, só para a gente comentar, tá, sobre a questão. Caiu muito sobre as questões... Tá? De gênero. Então, ele trabalhou aqui, ó, gênero, trabalhou a questão da resenha, trabalhando a opinião do filme. Tá? Son of Soul, tá? Filho da alma, cadê? Pronto, ó, questão de número 7, Felipe, pronto. Desce aí, Felipe, bota só para o enunciado. Só para perguntinha, sim. Pronto, na questão número 7, ele vai trabalhar a questão do preciosismo linguístico. Você vai lembrar, vamos trabalhar a questão da fala. Então, vamos trabalhar dentro dessa questão de gramática, dentro da questão da língua portuguesa, vamos trabalhar muito aí, ó, a variação linguística. Ó, vamos trabalhar a questão de variação linguística, vamos trabalhar a questão muito de regionalismo. Então, essa questão ela vai trabalhar aqui, ó, a questão do preciosismo. Ele traz aqui, ó, ao criticar o preciosismo linguístico do literato e ao sugerir a dicionarização de expressões locais, o poeta expressa uma concepção de língua. Então, você está trabalhando aqui nessa questão, a questão da variação linguística, a questão de língua e linguagem. Tá? Então, essa questão é uma questão fácil, tá? Então, a questão aí, Felipe, bota aí. Questão de número 10. Na questão número 10, ele vai trabalhar a questão de um filme. Tá? Ele vai trabalhar a questão de um filme. Tá? Tá? Ele vai trabalhar... aí vamos trabalhar, aí Felipe e Richard, vamos trabalhar aqui, tá? A questão do horror do Holocausto. Tá? Então, ele vai trabalhar, tá, um artigo de opinião aí sobre essa questão aí. Tá certo? Então, sobre essa... Passa aí para a pergunta, Felipe. Aqui, ó. Na pergunta, ele vai dizer aqui, a resenha é normalmente um texto de base argumentativa. Tá? Na resenha do filme Son of Soul, tá? O trecho da sequência argumentativa que se conclui com uma opinião implícita. Então, ele vai trazer a questão de uma resenha. Uma resenha, não se preocupe não, vocês vão conhecer a resenha muito bem, se Deus quiser, o ano que vem na universidade. O que é uma resenha, como constrói essa resenha, tá? E ele vai trazer aqui, dizendo que a resenha vai ser a base aqui argumentativa. Então, ela está trabalhando aqui o gênero textual, resenha, tá? E falando sobre a questão de uma opinião implícita, ou seja, é aquela opinião que você vai analisar de acordo com o contexto. Aí você vai lembrar, quando trabalhamos a questão de interpretação e compreensão de texto, tá?
Eu posso interpretar um texto sem compreender, mas não posso compreender sem interpretar. E assim, tá? Você vai lembrar dessa dica. Questão de número 11. Questão do número 11, Felipe. Só um segundinho. Na questão de número 11, ele vai trabalhar a questão de língua e linguagem. Tá certo? Deixa eu botar a pergunta. Pronto. Uma pergunta. Cadê? Tá na pergunta aí, Alisson. Ah, tá. Não, é porque eu tenho que minimizar aqui a telinha da... Pra mim não apareceu, não. Deixa eu diminuir a tela aqui. Tá na tela, viu? Deixa eu ler pela televisão. O vocabulário empregado e a situação retratada. Relevantes para o patrimônio linguístico e identitário do país, na medida que... Então, porque ele está aparecendo para mim aqui não, Felipe. Está aqui no celular não, acho que deve ter travado alguma coisa, mas eu estou vendo na televisão também. Então, ó, preste atenção. Então, aqui nessa questão, vamos trabalhar a questão de língua e linguagem, vamos trabalhar mais uma vez a questão da variação linguística, vamos trabalhar a questão do regionalismo. Ele está falando aí sobre a identidade de uma língua, tá? A identidade linguística, que vai justamente trazendo, tá, a questão do conhecimento, tá, voltado para a questão da língua e linguagem. Na questão de número 12 e na questão de